Olá, a TV Unesp está no ar. No programa de hoje apresentaremos o programa de pós-graduação em História da Unesp de Assis. Você sabe o que é a pós-graduação? O que é preciso para entrar? Não? Então não saia daí. Voltamos já. A pós-graduação stricto sensu é uma parte da formação acadêmica realizada, como o próprio nome diz, após a conclusão da graduação, e é composta pelos cursos de mestrado e doutorado. Durante o curso de mestrado ou de doutorado, o aluno deverá realizar disciplinas e desenvolver seu projeto de dissertação ou tese. O título de mestre ou de doutor é obtido após o cumprimento das exigências do curso, incluindo a defesa da dissertação ou da tese, respectivamente. Com o objetivo de formar pesquisadores e profissionais de alto nível, aliado a uma produção científica, tecnológica, cultural e artística de qualidade, a Unesp oferece atualmente 146 programas de pós-graduação stricto sensu, em diferentes áreas de concentração, estando vários deles avaliados entre os melhores de todo o país. Já o programa de pós-graduação em História do Campus de Assis foi criado em 1978, com apenas o curso de mestrado, tendo o doutorado sido instaurado em 1988. O início de um programa de pós-graduação pode ser considerado a maturidade de um curso de graduação. O curso de pós-graduação em História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis foi criado em 1978, quando o curso de graduação tinha 15 anos de idade de existência. Em 2016, a pós de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis completa seus 28 anos de atividades. Eu sou um dos, como eu disse, talvez eu seja mesmo o mais velho professor dessa unidade, o mais velho, o mais antigo professor, digamos assim, né? É melhor falar assim. Então, chegando aqui, nós estávamos fundando o programa de pós-graduação. Então, eu realmente fui um dos que acompanhou a fundação do programa de pós-graduação. E os professores todos estiveram muito empenhados na fundação desse programa de pós-graduação, que nós não tínhamos ainda, né? E eu destaco aqui o nome de pelo menos uma professora, a professora Ana Maria Martinez Correia, que foi professora aqui durante muito tempo e hoje está aposentada. E que dedicou todo o seu prestígio e todo o seu saber acadêmico na fundação desse programa. Ela foi, então, a primeira coordenadora do programa e eu também, depois, algum tempo depois, fui um coordenador do programa, né? Nós, quando eu fui coordenador do programa, tínhamos apenas o curso de mestrado em funcionamento, né? E o curso de doutoramento estava funcionando, mas estava funcionando intramuros. Ele não era ainda legitimado e reconhecido pela instituição que faz isso, que é a CAPES, uma instituição federal. E eu trabalhei muito nessa direção de reconhecer, fazer o reconhecimento do programa de doutoramento, de reformular as linhas de pesquisa
e de fazer todo um quadro de renovação, né? Credenciar e descredenciar professores. Isso foi uma situação que causou até algum litígio, porque alguns professores tiveram que ser descredenciados, mas a gente superou essas crises e isso veio para melhor, para mais eficiência do programa, né? Atualmente, o programa conta com mais de 100 estudantes distribuídos nos cursos de mestrado e doutorado e 23 professores que orientam as pesquisas nas mais diversas áreas da história. Todos os professores do programa possuem doutorado e são formados em renomadas instituições como USP, Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Coordenadora da pós-graduação em História, a professora Lucelena Oliveira Silva explicou como funciona o processo de ingresso no programa e as formas de conseguir bolsas de pesquisa. Acompanhe. Nós temos um programa de pós-graduação em História, chamado História e a área de concentração História e Sociedade. Ele surgiu em 1978 e a partir de 92 surgiu o doutorado. Esse programa de pós-graduação, ele compreende um trabalho de pesquisa, de disciplinas e um trabalho final que a pessoa escreve e depois defende para uma banca pública. O processo do programa, ele compreende um período de até 3 anos para você desenvolver o mestrado e 4 anos para o doutorado. Eu entendo que o mestrado é um projeto, o programa como um todo, a gente pensa numa pesquisa que necessariamente não precisa ser inédita, que já tenha circunscrito mais ou menos o material que vai ser pesquisado e mais ou menos organizado. Então, ele é o primeiro trabalho que a pessoa vai defender como uma monografia e a diferença dele está em que ele deve ter materiais de pesquisa de fontes primárias, ele deve desenvolver um texto escrevendo cuja pesquisa se baseia nesse material e ele defende perante uma banca composta pelo orientador e 2 professores, um da casa e um de fora, que vão fazer as perguntas, arguir, a pessoa responde e posteriormente ela é avaliada se ela está aprovada ou não. O doutorado, a mesma coisa, então a gente entende que também é uma pesquisa já de caráter mais profundo, requer um pouco de um trabalho um pouco mais original, mas também é a mesma coisa. Ele envolve diretamente uma pesquisa em documentação, e essa documentação hoje em dia ela é muito variada, ela pode se compor de documentos oficiais, de documentação privada, como diários, como documentação de fazenda, de cartórios, de lugares, história oral, hoje em dia muito utilizada. Então, nós temos uma série de documentos que, na verdade, é tudo aquilo que documenta a presença do homem em vida. A pesquisa se desenvolve isso. E todos eles compõem-se de etapas importantes, primeiro o mestrado e depois o doutorado, que são oferecidos aqui na nossa instituição. Existe um processo de seleção que ocorre anualmente, no início do ano, e que se compõe de algumas etapas, certo? Então, assim, aqui nós oferecemos sempre um folder que fica digitalmente na área da pós-graduação para poder ser observado e mais tempo, e também ele é oferecido aqui. O que esse folder apresenta? Esse folder apresenta o processo de seleção, as datas de inscrição e o que é necessário. Então, das informações gerais, a gente pode dizer que nós somos um programa que recebe uma avaliação quadrimestral, hoje em dia quadrienal, nossa nota é 5 e a CAPES avalia os programas de pós-graduação da nota 3 até a nota 7. Então, o nosso programa está na nota 5. Nós possuímos 10 bolsas, 5 oferecidas pelo CNPq e 5 pela CAPES. Além disso, a gente também incentiva, e é um dos itens, que para você se candidatar às bolsas, você tem que enviar primeiro para a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mas como é que eu me inscrevo? Bom, inicialmente você deve ter um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa, ele é orientado nos itens dele a partir do nosso folder.
Então, você deve entregar 4 cópias desse projeto, com esses itens solicitados, e deve fazer a inscrição, fazer uma taxa de pagamento, que hoje em dia está mais ou menos em torno de, não sei informar agora, mas posso dizer a vocês que é menos de R$100. Esse dinheiro deve cumprir as etapas para poder ajudar a pagar os custos da organização dessa prova. Então, se compõe numa primeira fase da entrega de toda a documentação pedida, que comprove que você é formado e que você já cumpriu a etapa que é solicitada. No caso do mestrado, as 5 cópias do projeto e cópias da sua documentação e o seu currículo Lattes, que é um currículo que documenta toda a sua atividade estudantil, toda a sua atividade científica que você desenvolveu, que para nós ele é muito importante, diferentemente do currículo profissional, que é mais centrado nas atividades. Muito bem, essa é a primeira. Aí, no início do ano, há 2 etapas que são eliminatórias. A prova de proeficiência de língua, e aqui a pessoa tem que... O que seria essa proeficiência de língua? Ela vai traduzir um texto de uma lauda para comprovar que ela tem a capacidade de ler, porque, eventualmente, no programa de pós-graduação, os professores, eles introduzem textos em outras línguas, em inglês, ou francês e espanhol. Então, a gente oferece o inglês ou o francês, a pessoa faz essa prova e ela deve fazer uma interpretação que dê coerência a esse texto. Então, ele é um texto que quanto mais e melhor traduzir vai ser usado, quer dizer, isso vai ser o prazo. E no segundo dia você vai fazer a prova de conhecimentos específicos. O que é a prova de conhecimento específico? Nós damos anteriormente, no período das inscrições no folder, a gente consta a bibliografia que as pessoas devem ler, e essa prova é feita normalmente uma prova que vai discutir conceitos, que vai pedir conceitos para as pessoas, baseada nessa historiografia que foi sugerida. Aí essas provas são corrigidas e elas são baseadas em etapas de eliminação. Quem passou na prova de língua, a sua prova então vai ser corrigida no conhecimento específico. Se a pessoa não conseguiu passar na prova de língua, ela já está eliminada e a segunda prova não é corrigida. Mas as duas são feitas em um dia e em outro para poder ajudar as pessoas que vêm de fora para cumprir essas 2 etapas. Só que necessariamente as pessoas não precisam passar por uma ou por outra. É possível que você elimine essa prova se você já desenvolveu curso de língua e você tem a comprovação que você fez o exame de compreensão e interpretação. Então, isso é aceito tanto na língua francesa como na língua inglesa. E ela pode eliminar uma das etapas. Para o mestrado, nós solicitamos o exame de proeficiência de uma língua, o inglês ou o francês. Para o doutorado, o exame de 2 línguas. Só que se a pessoa já desenvolveu e já tem proeficiência em uma dessas línguas, inglês ou francês, se ela já fez do inglês, agora ela vai fazer do francês, certo? E o contrário, se ela já fez do francês, fará do inglês. E nas 2 etapas, se ela comprovar que ela tem a proeficiência, já fez os exames como o TOEFL, o TOEIC e outros exames, do IELTS, você já elimina e já está aprovado nessa parte. Também temos agora, já coisa de 2 para 3 anos, uma possibilidade de que as pessoas que cumpram essas etapas, por exemplo, seja aprovada no exame de língua, mas reprova no exame de conhecimento específico, que no próximo ano esse resultado que ela conseguiu valha. Então ela pode pular essa etapa. Então, nesse caso, ela já vai direto para a prova de conhecimentos específicos. Então, a prova em que você for aprovado vale por 2 anos ou 2 processos seletivos. Então, no próxima etapa, vamos supor, você passou na prova de língua, mas não conseguiu passar na outra. No outro, você se inscreve e você já está aprovado no exame de língua e vai ficar apenas nisso. E se você passou no exame de língua, no exame de conhecimento específico, e daí na prova, na seleção do projeto, na entrevista você reprovou, você vai no ano que vem se inscrever e já tem essas 2 etapas aprovadas, porque elas valem por 2 anos, e vai direto para essa etapa da entrevista e seleção de projeto por linha e depois por grupo, certo? Essa é a forma de entrar.
A gente pode contar com bolsas de pesquisa que auxiliam em muito, possibilidade que a pessoa possa viver da pesquisa por ter essa bolsa. Então, como eu disse a vocês, nós temos bolsas do CNPq e da CAPES, e nós temos uma agência estadual, que é a agência da FAPESP, de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que oferece bolsas bastante interessantes e é bastante exigente. Então, normalmente, para que a pessoa se inscreva para o processo de bolsas, porque à medida que as pessoas defendem, elas deixam as bolsas e essas bolsas são repassadas, esta seleção para saber quem vai ficar com as bolsas remanescentes, ela é feita a partir da seleção dos projetos, somada com a prova do conhecimento específico. Então, normalmente, as pessoas podem e devem, uma vez que elas passaram, melhorar os projetos, arrumar para enviar. E ela deve também ter antes tentado enviar na FAPESP. Para quê? Para aumentar a possibilidade de oferta, que ela consiga ser avaliada por mais de um lugar. Além da seleção interna das bolsas que nós temos, ela pode solicitar a FAPESP. A FAPESP tem como vantagem ter uma bolsa de valor maior, que dá mais condições, e ela possui também a reserva técnica, que na verdade é 30% do valor total de uma bolsa ao longo do ano, que permite que com esse dinheiro ele possa fazer pesquisa, possa ir fazer pesquisa de campo, possa ir para os eventos de cunho científico, fazer a divulgação do seu trabalho, permite que ele compre material permanente, que depois deve ser doado à instituição. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode, por exemplo, comprar um computador, ele pode comprar livros, mas esse material não pertence a ele. Quando ele termina, ele deve doar para a universidade e a universidade põe, então, a sua nomeação, ela vai fazer a fundamentação, como essa impressora aqui, que tem aqui o número do seu patrimônio, vai ser patrimoniado e daí ela é distribuída. Normalmente ela volta para o orientador, mas eventualmente ela pode servir para toda a comunidade. Os professores são divididos em duas linhas de pesquisa, que são estruturadas com base na área de formação do corpo docente, a linha de política e a linha de cultura. Atualmente, a linha de cultura é composta por 11 professores. O objetivo geral da linha de pesquisa Cultura, Historiografia e Patrimônio é o de produzir conhecimento histórico e situar-se em relações às diversas tendências historiográficas que interpretam a sociedade, articulando a história ao tema da cultura. Esta perspectiva histórica faz com que a linha de pesquisa dialogue com outros campos das ciências humanas, sobretudo com a antropologia, a arte e a literatura, para que se possa entender o significado das práticas sociais e das formas rituais e simbólicas das elites e dos segmentos sociais. Conversamos com alguns professores que fazem pesquisa na linha de cultura, que nos contaram suas trajetórias, experiências e a atuação na pós-graduação. Então, eu agradeço então a oportunidade de poder falar aqui para a TV Unesp e eu agradeço o convite, né, de vocês. Então, eu vou procurar aqui colocar mais ou menos qual que é a minha relação com o programa de pós-graduação, né? Então, eu fiz meu doutorado em 1992, então só depois de 1992, depois como doutor, né, que você pode participar do programa de pós-graduação. Então, eu não lembro agora o ano que eu entrei, mas eu entrei depois de 1992, que é o ano do meu doutorado, né? E estou há bastante tempo, quer dizer, aqui no departamento, né, há mais de 33 anos, né, 33 anos, e no programa de pós-graduação, certamente há mais de 10, mas digamos mais, né, mais de 10, quase 15 anos. Então, tempo de casas, 33 anos, né, então o tempo no programa, mais ou menos, creio que uns 15 anos, né, e já orientei muitas tanto dissertações de mestrado e doutorados também, muitos, né? Digamos, no total, né, eu creio que
e por volta talvez de 50, um pouco menos, né? 20 e tantos de cada um, né? Tanto mestrado quanto doutorado. Não lembro bem agora. Tem lá no meu Lattes, tem certinho o número, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre como que se dá as disciplinas que o senhor oferece na pós-graduação? Não, eu gostei bastante dessa pergunta que você fez, porque é uma das áreas em que eu fiz sempre um investimento muito grande nos programas, né? Então, o meu curso, digamos, o curso que eu dou já há muitos anos, né, e que eu tenho repetido cada digamos, geralmente na média de 2 anos ou 3 anos, né? Varia, né, de acordo com a situação, mas, digamos, geralmente é cada 2 anos, né? E então o meu curso digamos, nessa área de historiografia e cultura. Então, digamos, na pós-graduação eu sempre dou o curso de teoria e método. Então esse curso de teoria e método é assim, como nosso curso era para 3 áreas, antigamente eram 3 áreas, religião, política e cultura. Aí a área de religião, ela já não existe, né? Porque havia, por uma série de razões, né? Existem pessoas que ainda fazem, organizam coisas, digamos, alunos que defendem nessa área, mas havia muito poucos professores, aí foi diminuindo professores e a linha desapareceu. Então nós temos 2 linhas hoje, política e cultura. Então eu dou teoria e método. Então, geralmente, antes havia as 3 áreas, eu procurava organizar meus cursos, né, digamos, de maneira a contemplar todas as 3 áreas. Então, teoria e método, eu dava sempre um curso assim. A primeira parte, era sempre sobre a história cultural, né? Então, eu colocava as matrizes teóricas da história cultural, então a parte de teoria e método, né? Digamos, e depois, na segunda parte, eu dava um curso de historiografia. Né? Quer dizer, mostrando como essa história cultural funcionava na prática, não somente a parte teórica, mas como se manifestava na historiografia. Né? Então, ao mesmo tempo eu dava as matrizes teóricas, os grandes autores que influíram na história cultural, e depois como os próprios historiadores escreveram. Então essa para mim é uma coisa muito importante, porque sempre esteve ligado com os cursos que eu dei na graduação, cuja orientação era para a história cultural e era para a historiografia. Então eu me sinto muito orgulhoso desses cursos, porque eu acho que foi um investimento de muito tempo e eu acho que sempre com boa recepção por parte dos alunos. Eu atuo no programa desde a minha chegada nesta unidade em 1994, orientando pesquisa de mestrado e de doutorado, inicialmente então na linha de religiões e visões de mundo, até 2015, e atualmente na linha de pesquisa cultura, historiografia e patrimônio, que articula o conhecimento histórico e o espaço cultural em que é produzido. E no meu caso específico, acentuando o aspecto da religião e das formas rituais e simbólicas que permeiam as sociedades antigas. Após 4 anos à frente da direção da faculdade como vice-diretor e depois por 4 anos como diretor, retorno agora à normalidade das atividades da pós, orientando no momento 6 projetos de pesquisa, sendo 3 de mestrado e 3 de doutorado. Os temas envolvem pesquisa sobre gênero no mundo greco-romano, na sociedade judaica e nos primeiros séculos do cristianismo. Uma outra pesquisa sobre o monopólio e a liberdade religiosa no Brasil, em princípios do século XX. Uma terceira pesquisa sobre o conceito de pão e circo na Roma Antiga. Uma quarta pesquisa, agora em mestrado, apocalíptica como um elemento de compreensão do pensamento cristão nos primeiros séculos do cristianismo. Em nível de doutorado, a pesquisa de uma aluna do Maranhão, né? A imprensa católica maranhense no contexto da restauração católica no Brasil entre 1870 e 1940. E, finalmente, um novo aluno de mestrado que vai pesquisar sobre o movimento sufista na Península
ibérica. Os temas das pesquisas nem sempre estão vinculados às áreas em que os nossos alunos, os nossos orientandos de pós atuarão. A pesquisa em pós-graduação, no entanto, deve desenvolver a habilidade e a qualidade para trabalhar e pesquisar em qualquer área da historiografia. Na orientação das pesquisas, as propostas iniciais vão passando por mudanças motivadas pelos conteúdos das disciplinas cursadas, pelas novas leituras, pela relação com outros colegas de pós do programa, pela participação e discussão em eventos das apresentações dos resultados parciais das pesquisas, mas principalmente por uma leitura mais aprofundada das fontes escolhidas e por um melhor aproveitamento das informações que elas fornecem. Esperamos que as nossas atividades no curso de pós-graduação em História da Faculdade de Ciências e Letras contribuam para alavancar a cultura e a pesquisa no Brasil, mas principalmente para a formação de uma cidadania mais ética e por uma sociedade mais igualitária. Outra linha de pesquisa da pós-graduação de História da Unesp Assis é a de Política. Nesta linha, o foco dos projetos está na compreensão da história política. Dentre as diversas fontes utilizadas no desenvolvimento das pesquisas, encontram-se imagens, monumentos urbanos, relatos orais, canções, poemas, romances, propagandas e processos judiciais. Cada professor pesquisador tem a liberdade de fazer uso das fontes que ache necessário. Por exemplo, num projeto de pesquisa onde se estuda os processos crimes em Assis, na década de 1940, pode-se usar como fonte os processos judiciais deste período da comarca de Assis, que estão inteiramente disponíveis no acervo do SEDAP. Com isso, a linha de pesquisa de política se debruça nos estudos de diversos objetos históricos marcados pela dimensão política como movimentos sociais, partidos, organizações, imprensa, produção cultural, imaginário, práticas intelectuais, relações internacionais, entre outros. Com isso, o programa de pós-graduação em História entende que a política, em seu sentido amplo, não apenas foi, mas continua sendo uma das atividades centrais das sociedades históricas, de maneira que estudá-la é fundamental para analisar as relações de poder que estruturam e movimentam a vida coletiva. Meu nome é Paulo Henrique Martinez, eu sou professor do Departamento de História e do programa de pós-graduação História e Sociedade vinculado a esse departamento. Eu estou na Unesp há 15 anos, recém-completados. Desde o meu ingresso na instituição, eu me vinculei ao programa de pós-graduação na linha de política, ações e representações. Nesse tempo de casa, eu orientei 4 teses de doutorado e 9 dissertações de mestrado, envolvendo alunos egressos do nosso curso de graduação e de outras instituições de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso. Também tive o privilégio de ter não só alunos formados em História, mas com formação em outras áreas, como Direito e Engenharia. E essa aproximação, esse diálogo com outras áreas e outras instituições foi possível porque a minha atuação enquanto pesquisador junto ao programa de pós-graduação e orientador de pesquisas na pós-graduação na linha da história ambiental e da história política. Então isso abre perspectivas de diálogo institucional e diálogos interdisciplinares muito fecundas, muito variadas, né? Uma abrangência temática muito grande, e essa flexibilidade, essa amplitude, ela possibilita então a interação com diferentes profissionais e com diferentes interesses
de atuação no campo profissional da história, envolvendo profissionais com formação, não é, inicial em outras áreas e que se especializam realizando pesquisas na área da história ambiental e da história política. Meu nome é José Luiz Bendicho Beiredi, eu sou professor do Departamento de História desde 1986. Eu digo que eu entrei quando eu era criança aqui no Departamento de História, não é? Porque a verdade é que eu entrei assim, muito jovem, logo depois que eu me formei na USP, e eu iniciei a pós-graduação lá, fazendo mestrado, e depois de receber um convite do professor Manuel Lelo Belotto para fazer uma palestra aqui no campus, né? Então ele me sugeriu que eu prestasse concurso para uma vaga de professor de História da América, né? E eu então, naquela época, em 86, estava fazendo pós-graduação na USP, o mestrado, né, sobre História da América, e a minha orientadora, que já havia dado aulas aqui em Assis, a professora Maria Lígia Prado, então ela me animou para que eu viesse prestar o concurso, e tendo passado, então, eu ingressei aqui na universidade e até hoje estou aqui com muita felicidade, né? Bom, então eu fiz ao longo dos anos o mestrado nos anos 80, depois no final dos anos 80 iniciei o doutorado, né? E no final dos anos 90 eu ingressei no curso de pós-graduação aqui do Departamento de História, não é? No mestrado, então eu iniciei assim, um pouco essa vocação, esse meu interesse pela história da América. A pós-graduação da Unesp de Assis, assim como várias pós-graduações espalhadas pelo Brasil, passam por uma tensão muito grande que deriva de duas forças. De um lado, a tentativa de manutenção de uma certa tradição de excelência acadêmica. De outro lado, não é, o desejo e a necessidade de acesso à pós-graduação do número crescente de pesquisadores. Então, o que tem acontecido? Por exemplo, ao longo do tempo, nós temos tido um crescimento do número de programas de pós-graduação, e isso tem causado, ao mesmo tempo, uma reacomodação em relação ao número de candidatos dos programas mais tradicionais, às linhas de pesquisa já consolidadas, ao surgimento de novas linhas de pesquisa, o tipo de aluno que ingressa na pós-graduação, o prazo para o desenvolvimento das pesquisas de pós-graduação. Por exemplo, o mestrado, quando eu fiz o mestrado, demorava 5 anos. O doutorado demorava 6, 7 anos. Hoje o mestrado tem que levar 2 anos no máximo e o doutorado são 4 anos. De modo tal, né, que o aluno tem que redimensionar as suas ambições dentro desse prazo temporal. No caso do programa de pós-graduação da Unesp de Assis, nós temos 2 linhas de pesquisas, uma que é a chamada de política e outra que é a chamada de cultura. Na realidade, não existe, né, nas fontes, nos objetos, uma delimitação muito clara daquilo que é cultura, daquilo que é política, porque esses temas, na verdade, muitas vezes eles se misturam. Mas existe, às vezes, uma maior preocupação em focar um ou outro aspecto. Por exemplo, se eu trabalho com mídia dentro da política, eu acabo enfatizando as relações entre a mídia e a política. Se eu trabalho com biografia dentro da política, eu acabo enfatizando as relações entre a memória e a política. Por outro lado, se eu trabalho com mídia dentro da cultura, eu posso enfatizar aspectos relacionados, por exemplo, às dinâmicas culturais e ao desenvolvimento da indústria cultural no Brasil. Ou, se eu trabalho com biografia, eu posso, por exemplo, relacionar crítica literária e biografia, tema que, por exemplo, ficaria mais difícil de ser feito na área de política. Desse modo, nós tentamos manter uma abordagem ampla dentro de ambas as linhas e que possibilite, não é, agregar o aluno interessado em pesquisar, ora, temas que se relacionam à política, ora, a temas que se relacionam à cultura.
Particularmente, os orientandos que já tive a oportunidade de trabalhar acabaram fazendo relações, principalmente frisando o contexto político, institucional e relacional dos personagens que foram abordados dentro dessa preocupação de pesquisa que eu tenho, relacionada com biografia, autobiografia, memória e literatura. Durante o processo seletivo do programa, os estudantes das mais diversas cidades do estado e do país se inscreveram buscando uma vaga no programa de pós-graduação em Assis. No ano de 2016, 55 estudantes concorreram a um total de 20 vagas para o mestrado e 15 para o doutorado. A pós-graduação em História da Unesp é uma das mais tradicionais do país, refletindo sua importância na formação de professores e pesquisadores que hoje são docentes nas mais diversas universidades públicas e privadas de todo o Brasil. E aí eu creio que a importância o programa de pós-graduação é muito importante para nós, que nós formamos aqui essa região, mas até para fora daqui. Nós temos alunos não somente da nossa região aqui, mas em torno de Assis, mas também muitos alunos do Paraná, e tivemos muitas vezes alunos de outras áreas muito longe daqui, Mato Grosso, Ceará, né, até Rio Grande do Sul, né. Então, creio que esse programa é bastante importante, estou bastante satisfeito, creio que nós damos uma contribuição, então, para, digamos, para o avanço, né, digamos, das pesquisas, né, das pesquisas em geral, na nossa disciplina, né, digamos, na área de História, né, com um aprofundamento, e formamos pesquisadores, né, de mestrado e doutorado. E então a importância não é somente para a região, mas mais ampla. E só queria dizer mais uma coisa aqui em relação à participação dos docentes da pós-graduação no programa. Essa participação ela é, como foi colocado aqui, fundamental para a pesquisa, mas nós participamos, temos, não é de uma maneira mais ampla também no programa. Nós damos cursos, né? Cada docente é obrigado a dar um curso cada 2 anos. Participamos também do andamento burocrático, né, digamos, do programa, né, e também participamos, né, das seleções que todo ano há, digamos, das pessoas que vão entrar no programa para fazer, digamos, a sua pesquisa de mestrado ou doutorado. Então, eu creio que esse é mais ou menos o quadro geral. É assim que eu vejo o programa e também a minha participação no programa. Atualmente, o nosso departamento enfrenta um processo de, entre aspas, competição pelo surgimento de outros programas de pós-graduação próximos, como é o caso de Londrina, como é o caso de Maringá, e que têm mestrado, passam a ter doutorado e passam, portanto, a também chamar candidatos. Isso leva o programa a ter tido, por exemplo, uma diminuição do número de candidatos nos últimos anos, mas que não é só dele. Outros programas também têm enfrentado esse problema. Particularmente, eu acredito que a solução para isso, inclusive, passa pela diminuição do número de vagas, aonde você tinha antes um número de vagas maior, justamente porque havia somente esse programa de pós-graduação na região. Quando você tem aqui, ali e acolá, é necessário repensar esse número de vagas, e que inclusive é benéfico, porque na verdade possibilita que o maior número de alunos tenha bolsa, ou tenha bolsa com um número menor de meses de espera, que é o que acontecia às vezes anteriormente. Por outro lado, infelizmente, com o novo governo, não é? E com a nova situação econômica do país, a quantidade e o volume de bolsas tende a diminuir. Então, por exemplo, uma mudança que se projeta nos anos vindouros é que o aluno que antes tinha 4 anos de bolsa para fazer esse doutorado, ele vai ter 4 anos de prazo, mas ele vai ter só 2 anos de bolsa, para que outro aluno possa ter 2 anos de bolsa também. Então, a pós-graduação como um todo, não só em Assis, mas no Brasil, vai se readaptar a uma diminuição de recursos
há um reequilíbrio em relação a vagas, não é? A distribuição geográfica e a própria formação dos corpos docentes. Atualmente, por exemplo, aqui no departamento, nós temos 20 e poucos professores e todos estão na pós. É muito provável que, por exemplo, o que está acontecendo em outros departamentos, o número de professores que vão ficar na pós seja menor do que o número de docentes que tem no departamento. Por exemplo, a USP tinha 84 docentes na sua pós até ano passado. Esse ano ela tem 60 e poucos, ela cortou 20. Não é? Ela continua tendo 80 e poucos professores trabalhando no departamento, mas 60 se dedicam à pesquisa e à graduação e outros 20 somente à graduação. Talvez isso seja uma tendência, não é, de caráter geral. É o que a gente vai ver nos próximos anos. Esperamos ter esclarecido um pouco o que é a pós-graduação. Caso queira mais informações sobre o programa de pós-graduação em História, você pode ligar no telefone 18 3302 5865 ou mandar um e-mail para poshistoria@assis.unesp.br. Esse foi o programa de hoje. Acesse o nosso site para poder assistir essa e outras de nossas produções, www.assis.unesp.br/tvunesp. Até o próximo programa. Tchau!